presença. Em nome da loja Rosa Cruz de Lisboa, queria agradecer a vossa presença. Vou fazer uma brevíssima apresentação da ordem, depois já deixo aqui a palavra ao nosso amigo. Pronto. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Em resumo, o objetivo dos Rosa Cruz tem sido sempre evoluir e ajudar a humanidade a evoluir a um alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a todos os seres viventes. Queria só informar que às terças-feiras, por volta das 7h30 começa. Temos meditação aberta ao público aqui na loja. Estão todos convidados. E deixo agora a palavra aqui ao Francisco Nelas de Mello, que vai apresentar uma palestra sobre alquimia e espagiria vegetal. Obrigado. Obrigado, Juliano. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Francisco Nelas de Mello. Eu sou formado em Engenharia Agronómica e com especialização em Enologia e desde há muitos anos me comecei a me interessar exatamente por estas temáticas da alquimia e da espagiria vegetal. Eu passei por esta casa também há uns anos atrás, é um privilégio poder regressar, agora noutra função, como palestrante, e aquilo que eu vos convido hoje é uma viagem não sobre o caminho da alquimia em si, mas sobre o meu percurso da alquimia. Isto porquê? Porque a alquimia é algo muito vasto e além de ser vasto, é algo que é muito pouco específico e a cada um toca de particular maneira. A alquimia é, antes de tudo, um caminho que leva ao conhecimento, à busca do conhecimento. Nós, muitas das vezes, somos associados exatamente ao mito da busca do ouro, da transmutação do ouro, da crisopeia, que é um nome técnico exatamente para a transformação do ouro, mas o caminho da alquimia é algo que é muito mais profundo do que isso, como nós já vamos ver mais à frente. Aqui uma imagem da alquimia, uma representação com uma das grandes citações ligadas ao trabalho da alquimia, ars longa, vita brevis, ou seja, a arte é longa e a vida é breve. Isto porque dentro da alquimia também existem diferentes meios da alquimia, diferentes vias, que não iremos abordar hoje aqui. Hoje vamos incidir especialmente sobre a questão da espagíria, mas que efetivamente procuram abreviar, digamos assim, inclusive há a via brevis, que tem o objetivo de condensarem essa prática, esse trabalho, rumo à grande obra, que ao fim e ao cabo é esse um dos principais objetivos do que é a alquimia. Lá está, em grego, gnoti se auton, em latim, nocte te ipsum, e conhece-te a ti mesmo. Isto que é o que estava inscrito e que ainda hoje se encontra no frontispício do templo de Apolo, em Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, que era o grande axioma do conhecimento e que, por sua vez, também está muito associado a esta casa aqui, à antiga e mística Ordem Rosa Cruz. O trabalho da alquimia é essencialmente um trabalho de paciência. É um trabalho que nos leva, muitas das vezes, a uma procura contínua, a uma repetição de práticas na perspectiva de obter algo. Esse algo que é obtido só é atingível através do estudo, do silêncio e da espera. Daí esta imagem muito simbólica que tem a representação em latim do com paciência, cum patientia, o Ouroboros, um símbolo muito particular do trabalho alquímico, um símbolo que está muito associado à renovação, à continuidade cíclica e ali, como devem calcular, também um aperto de mão bastante simbólico que está presente em algumas das casas como estas daqui. Aqui uma imagem que ilustra aquilo que é o trabalho da alquimia, que tem a própria alquimia representada na imagem. Uma imagem de uma obra do século XVII, a Atalanta de Fugit, em que dizia ao alquimista, que ali vai velhote, bengala, candeia e óculos, ao alquimista, na natureza, a razão, a experiência e a leitura
são guia, bastão, óculos e candeia. A nossa obra é interior e exterior. O que é que isto quer dizer? Quando nós procuramos o trabalho de alquimia, esse trabalho tem uma repercussão no nosso próprio corpo. Todas as analogias que são encontradas ao longo da história em vários alquimistas, desde o Nicolas Flamel, mais recentemente o Fulcanelli, todos eles têm uma representação exterior, mas ao mesmo tempo têm uma representação interior em nós. Qualquer um dos processos alquímicos é um processo em que o nosso corpo, ele próprio, trabalha como um laboratório. Nós, no dia-a-dia, temos essa capacidade. Basta estarmos atentos e basta, efetivamente, nós retomarmos a nossa própria natureza. O próprio trabalho do alquimista, cada vez que vai para o seu laboratório, cada vez que vai para o seu oratório, é exatamente procurar esse caminho interior. Essa réplica exterior do seu trabalho tem uma consequência interior. E é isso que, no dia-a-dia, aqueles que ainda hoje trabalham na arte real procuram. É essencialmente que esse trabalho que é externo tenha implicações internas. Implicações na transformação do homem, enquanto um novo ser, um novo homem, em que possa efetivamente encontrar o caminho para a grande obra. O que é que significa a grande obra? A grande obra é nada mais, nada menos do que nós conseguirmos responder àquelas três questões que estão muito associadas. Que é de onde vimos, o que somos e para onde vamos. A grande obra, ou o trabalho que se obtém com o encontrar a grande obra, é essencialmente o regressar à origem. É aquilo que, para alguns que conhecem, por exemplo, as vias ligadas ao martinismo, representa a reintegração. Ou seja, o homem, em determinada altura, afastou-se da sua origem e andou perdido, digamos assim, e começou à procura. Passou primeiro por uma fase de busca, que deu origem a um novo homem, e depois, mais tarde, deu origem a um homem que, já consciente dessa necessidade de mudança, até encontrar o caminho da reintegração, ou seja, da regeneração e da reintegração. O trabalho alquímico está associado a 4 momentos, até cerca do século XV, século XVI, e a partir dessa época os tratados de alquimia falam em 3 fases da obra alquímica. As 4 fases originais, o nigredo, o albedo, o citredo e o rubedo, que podem ser também encontradas naquela imagem que vem ali, com as 4 esferas. Nigredo, segundo a interpretação do Carl Gustav Jung e da Marie-Louise von Franz, que foi uma discípula do Jung e continuou o seu trabalho ligado ao estudo da alquimia, fez uma correlação muito interessante entre as 4 frases com os 4 termos gregos: nigredo, melanosis, ou seja, aquilo que também está muito associado depois aos 4 humores que são estudados na medicina até o século XIX e que estão muito associados à medicina espagírica, que representa a obra ao negro, ou seja, representam a noite e representam a morte simbólica que o homem tem que passar para se poder transformar. É essa obra que vão encontrar também no comum vitriol, no Visite Interiore Terras, retificando Invidies Occulto Lapidem, ou seja, visita o interior da terra e encontrarás a pedra oculta, ou a pedra desconhecida, como é conhecida. Até porque também, nas vias da alquimia, fala-se muito na pedra filosofal, ainda que não seja importante nós estarmos a falar de uma pedra física, mas sim do simbolismo que está associado a ela. Um simbolismo de transformação interior e de regeneração. Então aqui o primeiro passo da alquimia é exatamente a morte. A morte para o mundo aparente, uma morte simbólica, obviamente, mas uma morte que está muito associada, por exemplo, ao mito da caverna de Platão, como devem conhecer, em que o homem, na noite escura, começa a vislumbrar umas sombras, o que lhe levam a saber que há algo mais do que existe, do que conhecem, e que o se precipita para esse conhecimento. E esse precipitar para esse conhecimento é exatamente a obra ao branco, o albedo, o leucósis, o branco, que representa a aurora do dia, a purificação, ou seja, o homem sai das trevas em busca da luz, em busca do branco. E aí, dessa obra do branco, há uma fase intermédia até à obra do rubro. Chama-se o citredo, ou citrinas, como era conhecido também por algumas vias ligadas à alquimia, em que, conhecido como xantosis, a obra do amarelo, muito curiosa, também é considerada em alguns meios como um amaroli.
O Amaroli era uma técnica utilizada, que ainda hoje em alguns meios é utilizada, da urinoterapia, ou seja, da ingestão da própria urina, purificada, e que, por alguns processos alquímicos, obviamente, e que levava a um rejuvenescer interior. Isto porquê? Porque todos os dias de manhã, quando nós vamos urinar, perdemos uma grande quantidade substancial de minerais que estão no nosso corpo. Esses minerais eram transformados, purificados e eram adaptados numa fórmula que era tomada por esses alquimistas. É uma obra de transição e é uma obra que representa o despertar. Ou seja, quase como se fosse o começar a raiar na manhã do dia. E por fim o rubedo, a obra ao rubro, a obra do vermelho. A obra que o Fulcanelli, se diz que o Fulcanelli atingiu com a obtenção ou produção daquilo que ele chamou de dragão vermelho. É o Iósis, o rubro, que representa o nascer do sol, representa a iluminação, ou seja, é o homem depois de ter efetivamente atingido o seu conhecimento, o conhecimento de tudo, para poder operar, não só externamente, mas interiormente. Aqui, após o século XV, século XVI, a fase do citredo, o citrinas, como era conhecido em alguns meios, foi eliminada. E a partir daí começou-se a falar apenas em três fases da obra alquímica. O nigredo, o albedo e o rubedo. Aqui numa ilustração bastante curiosa, em que assumem a fase do rubedo, também uma fase da obra alquímica, que é a putrefação ou fermentação, exatamente onde se vai casar os princípios, por exemplo, no caso da aspargíria vegetal, da planta, que vai casar o excipiente, neste caso o espírito do vinho, e vai extrair. Isso chama-se o menstro, e além do menstro também se chamam as bodas. Depois tem a obra com a rosa alba e por fim a rosa rubra, que também está associada a esse caminho. A rosa alba, uma fase muito ligada à energia feminina, a rosa ou rubro, uma fase mais ligada à energia masculina. Paracelso, eu não vou estar a falar de todos os alquimistas que existiram, nem vou falar dos principais, porque entendo que numa palestra seria muito desafiante conseguir fazer de forma igual e atenta a todos. E aí, exatamente porque vamos incidir mais com a questão da aspargíria, decidi falar mais da questão do Paracelso, porque ao fim e ao cabo ele não é o pai da aspargíria, mas é o primeiro a usar esse termo e a entregá-lo como forma de medicina. O próprio Paracelso eliminou a questão que nós muitas das vezes falamos da construção ou da fabricação do ouro, ainda que isso possa ter uma leitura simbólica muito interessante, porque se nós pensarmos que o chumbo é o metal mais denso e que está associado à energia saturniana, e que o ouro é regido pelo Sol, que é uma energia mais sutil e mais luminosa, podemos ver que é a obra que vai desde o mais denso ao mais sutil. Essa obra também permite fazer algo que é bastante curioso, que é exatamente passar desde o nigredo até o rubedo. E isso é curioso nós podermos pensar desta forma e aceitar que existem outras vertentes da alquimia que não é a vertente metálica, que é uma vertente até bastante mais acessível e qualquer um de nós aqui a pode praticar em casa sem qualquer risco, desde que tenha uma orientação necessária. Então o Paracelso dizia-nos que a alquimia consiste em fazer ouro e prata. O seu objetivo é fabricar essências soberanas e empregá-las para curar doenças. Juliano. Então, uma imagem do Paracelso, foi uma figura nasceu no final do século XV e que, ao fim e ao cabo, a sua área da ação foi mais no século XVI. Foi quem trouxe os conceitos gregos. Foi uma figura muito curiosa, que inclusive passou por Portugal. Ele nasceu na Suíça, estudou medicina, como começou a empregar métodos de medicina que iam contra os princípios desenvolvidos pelo Galeno. Foi perseguido em muitos dos sítios que trabalhou. Foi alguém que andou de forma errática por toda a Europa e que também foi bebendo dessa sabedoria e a pôde condensar para a poder pôr em prática. Então, a aspargíria vem do spau gírios, ou do spau aegírios, que consiste na separação, numa fase da obra alquímica, que é o solver, purificação e reunião, que é o gírios. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós muitas das vezes na alquimia ouvimos falar até de um termo que é o solver coagula, que até foi bastante banalizado
no século XIX pelaquela imagem do Bode-Mendes, do Baphomet, do Eliphas Levi, e que levou o termo do solve coagula muitas das vezes para uma ligação mais luciferiana ou satanista do que propriamente do trabalho alquímico. Solve quer dizer exatamente separar. Coagula quer dizer coagular, quer dizer voltar a unir. Aliás, mais do que voltar a unir, coagular é quando algo se une e já não se separa mais. Então, é exatamente um processo de separação, de purificação através de várias operações alquímicas e de uma posterior reunião, coagulação. Do quê? De 3 componentes que estão presentes no trabalho da alquimia. E que estão presentes em tudo o que existe no mundo da natureza. Seja mundo mineral, vegetal ou animal. Esses componentes chamam-se o enxofre, o mercúrio e o sal. Não estamos a falar dos elementos do enxofre e mercúrio da tabela periódica. Estamos a falar de elementos que se chamam, dentro da arte real, filosóficos. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, uma planta. A planta tem enxofre, mercúrio e sal. Vou-vos dar o caso, por exemplo, da videira. Vitis vinifera. O mercúrio da videira é nada mais nada menos do que o álcool do vinho. Do álcool etílico presente no vinho, do etanol. O enxofre é o óleo essencial que está presente na planta. Por exemplo, as plantas aromáticas são muito ricas em aromas. Esses aromas são nada mais nada menos do que os óleos essenciais que estão presentes nelas. Eles existem por questões muito curiosas. Por exemplo, para atrair polinizadores, como é o caso das abelhas. Não é por acaso que existe uma iluminura no século XVII, Rosa Cruciana, que diz: dá-te mel ápibus, dá o mel das abelhas. Exatamente, tem muito a ver com este trabalho da alquimia, mas curiosamente não é espargíria vegetal, é assim espargíria animal. Isto porquê? Porque o mel não é um produto de origem vegetal, como devem calcular, é um produto de origem animal. Ou seja, ele é produzido a partir do pólen vegetal, mas é a partir do processo de digestão das abelhas e do seu processo digestivo que se vai fabricar o mel. E então passa a entrar num campo que é a alquimia animal. Através destes 3 processos, após a reunião, existe aquilo que se chama a produção do elixir ou da quintessência. Quintessência é esse, que é um produto que está purificado, energizado e que tem uma potência terapêutica muito mais forte do que, por exemplo, um medicamento fitotrápico, do que uma simples infusão como eu estou a beber. Então, é esta viagem no mundo da espargíria que é curioso e interessante nós cada vez mais começarmos a fazer. Então, pegando aqui no esquema do início de tudo, da prima matéria, e este esquema, peço desculpa de estar em inglês, mas eu fiz questão de usar exatamente pelo símbolo que está representado pela prima matéria. A alquimia não é exclusivamente ocidental, a alquimia é universal, e nós no Oriente temos uma influência muito forte da alquimia, principalmente na China, dentro da corrente do taoísmo. A corrente do taoísmo, aliás, existem 2 vertentes: o Weitan, que é a alquimia externa, e o Neitan, que é a alquimia interna. E eles representam, como símbolo da criação, exatamente o símbolo do Yin e Yang. Um símbolo que muitas das vezes é interpretado como um símbolo dualístico, na verdade ele não é dualista. Porque dentro de cada metade existe uma pequena parte do outro. Ou seja, no lado do Yang temos uma pequena parte do Yin, e no lado do Yin temos uma pequena parte do Yang. Isso é o símbolo da origem da vida. É aquilo que em algumas tradições podem chamar o grande arquiteto do universo. Porque provém de tudo daí. Daí separam-se em sal celestial e o nitro celestial. Ou seja, numa componente mais fixa da planta, ou de outro elemento qualquer, e um lado mais volátil, um lado mais sútil. Essa questão do fixo e do volátil está muito associado também aos 4 elementos que estão presentes na natureza: a terra, a água, o ar e o fogo. Como já viram na imagem, a combinação de cada 2 dos elementos dá origem a um dos 3 elementos que fazem parte de tudo. Ou seja, dos 3 princípios: do sal, do mercúrio e do enxofre. Se olharem com atenção ali para a imagem do vosso lado direito, vão perceber que se nós reunirmos os símbolos dos 4 elementos, vão dar exatamente o símbolo do hexagrama. Um símbolo que está equilibrado e que, ao contrário do pentagrama, que é um símbolo já por si bastante perfeito, não tem ainda a plenitude. Isto porquê? Porque se nós olharmos com atenção para o hexagrama, são 2 triângulos que estão unidos. Um triângulo que representa a divindade e outro que representa a parte terrena.
Isto é muito interessante porque é, ao fim e ao cabo, a condensação do trabalho do que está em cima, que é exatamente como está em baixo. Exatamente como está descrito na tábua esmeralda do Hermes Trismegisto. Os três princípios do enxofre, mercúrio e sal estão associados também com a alma, o corpo, o espírito e o corpo, como o masculino e o feminino, como o fixo e o volátil e o ácido e o alcalino. Eu vou já explicar como. Há algo que eu não coloquei aqui propositadamente, até porque seria bastante longo a dissertação para falar sobre os processos de extração de cada um deles, mas muito resumidamente, começando aqui pelo símbolo do enxofre, que é este que vocês veem aqui do vosso lado esquerdo. O símbolo do enxofre, o enxofre, óleo essencial, como é que ele é obtido? Eles são obtidos por processos de destilação. Existem depois dentro da destilação vários processos, mas essencialmente são destilados. Ou seja, se pegarmos uma planta que seja extremamente aromática, por exemplo, como o alecrim, a alfazema, a hortelã, colocando em água, fazendo um processo de destilação, isso vai permitir fazer o quê? Que, além da água, também sejam arrastados óleos vegetais e óleos essenciais, que depois, por sua vez, são retificados e purificados. O enxofre representa a alma, representa aquilo que está mais ligado com o divino. Representa também o masculino e tem duas polaridades, ou seja, ele é fixo e volátil. Isto porquê? Porque quando nós fazemos uma extração do enxofre de uma planta, do óleo essencial, também vai passar algum óleo vegetal e esse representa a parte fixa. A parte volátil representa exatamente a parte mais sútil, o óleo essencial, que é aquele que é responsável pela parte mais aromática da planta. E, por sua vez, é um componente ácido. A aromaterapia hoje é um ramo da medicina natural que nasceu exatamente destes princípios. A aromaterapia, não sei se sabem como é que nasceu o processo clínico, como é que ela se tornou clínica. Os óleos eram extraídos para perfumaria e houve um famoso senhor que uma vez queimou-se e aquilo que tinha mais perto para jogar a mão para acalmar a chama era um pote cheio de óleo essencial de alfazema. E aí descobriu-se a vertente da aromaterapia clínica. Muitas das vezes são aqueles pequenos acidentes, sim, bastante curiosos que se vão descobrindo. É exatamente, é ácida. Por isso é que os óleos essenciais também não devem ser aplicados diretamente na pele. Muitas das vezes devem ser diluídos. Por isso é que eles também não devem ser ingeridos, porque eles são extremamente ácidos. Têm que ser acompanhados por um profissional que trabalha em aromaterapia e que lhes efetivamente possa fazer uma boa orientação da toma. O mercúrio, símbolo que vem ali no meio, representa o espírito, ou seja, o espírito do vinho. Muitas das vezes nós como é que obtemos o enxofre, o mercúrio, desculpem, das plantas? Por duas formas. O caso do vinho é simples. Nós fazemos a destilação do vinho e dá origem ao mercúrio, ao espírito do vinho. Mas há plantas que são mais desafiantes conseguimos fazer destilações. Então, o processo é como o vinho, neste caso o espírito do vinho, é considerado um solvente universal, é considerado um mercúrio canónico, então utiliza-se esse para, através de processos de maceração, extrair o princípio do mercúrio da planta. Resumindo, colocando dentro de um frasco que tem espírito do vinho uma planta, em fresco ou seca, ela vai extrair o mercúrio que está presente nessa planta. E o enxofre também, por sua vez. O mercúrio já tem um princípio feminino, um princípio volátil e é ácido também. Por fim, o sal, como vê o símbolo ali do vosso lado direito, representa o salis, o corpo, a matéria. E como é que ele é produzido? Através de um processo que se chama calcinação. Calcinação é nada mais, nada menos do que queimar as partes sólidas de uma planta, por exemplo, levá-las até um estado de cinza, depois é separadas as cinzas que são hidrossolúveis das que não são hidrossolúveis. Desse processo de separação vai resultar nessa água vai resultar uma parte dissolvida, que depois é evaporada e vai dar origem a cristais. Esses cristais são o corpo da planta, são fixos e são alcalinos. Quando há o processo exatamente de fazer a quintessência, é a junção dos três componentes e aí o ácido com o alcalino vai dar exatamente um pH de 7. Ou seja, se um dia quiserem ter a certeza que
tem um bom trabalho feito numa quinta essência é analisar o pH e verem que tem certos valores de pH. A alquimia também é extremamente simbólica e, como tal, fala-se muitas das vezes por alegorias, por imagens. Como era considerado extremamente perigoso dar estes ensinamentos a qualquer pessoa, principalmente nos tempos antigos, utilizou-se aquilo que se chama a língua dos pássaros, ou a linguagem dos pássaros, e que mais tarde, já no século XX, o Fulcanelli chamou la langue verte, ou a língua verde. É exatamente uma linguagem de alegoria que permite todos nós trabalharmos com estas imagens. E estas imagens são indicações que para cada um de nós tem uma representação diferente. Isto porquê? Porque é a forma que os alquimistas encontraram de contactar diretamente com o inconsciente de cada pessoa que está a ler. Estas imagens são nada mais, nada menos do que o casamento alquímico. Aqui na imagem da esquerda temos exatamente as bodas alquímicas entre Hermes e Afrodite, com a criação do Hermafrodita por cima, que é a representação das duas polaridades unidas, e que tem muito a ver com o trabalho da quinta essência também. Ou seja, quando falamos do trabalho da quinta essência em alquimia, é um trabalho de reunião, de reunificação das duas polaridades. A questão é que, enquanto aqui existe o masculino e o feminino, aqui já não existe nem masculino nem feminino, porque eles são apenas um. É a unificação dos dois lados. É a unificação das duas polaridades. É quase como regressar àquele símbolo que vocês viram lá em cima e mais atrás do Yin Yang. Ou seja, não existe nem noite, nem escuro, nem dia, nem noite. Existe apenas algo que é unidade e que possui tudo lá dentro. Então houve um alquimista da República Checa chamado Michel Sandivogius, muito interessante e muito pouco conhecido em Portugal, que criou uma tabela muito curiosa em que falava do seu trabalho de obra alquímica, passando dos 4 elementos aos 3 princípios, às 2 origens e à obtenção do trabalho alquímico. Ou seja, ele considerava que os 4 elementos eram o trabalho de Deus, os 3 princípios do enxofre, do mercúrio e do sal era o trabalho da natureza, a polaridade masculino e feminino já era o trabalho dos metais, para quem trabalhava efetivamente a área da alquimia metálica, e por fim, fruto da arte, fruto do trabalho do alquimista, surgia a tintura, ou a quinta essência. Resumindo, numas simples palavras, o alquimista pega no elemento natural, seja ele de origem mineral, vegetal ou animal, separa, ou seja, faz o solver, purifica cada um dos seus elementos, o mercúrio, o enxofre e o sal, pelo fogo físico e ou filosófico, e já vou explicar o que é, e torna a reunir, coagula, num novo ser regenerado e no seu estado primordial, ou seja, no regresso à origem, no regresso à condição primitiva do homem, enquanto ser integrante. E eu ia falar da questão do fogo filosófico por uma questão muito simples. Muitas das vezes nos trabalhos aparecem várias iluminuras que mostram a utilização do sol. A energia do sol já era utilizada pelos alquimistas, como era utilizada muito tempo antes, por exemplo, na Antiguidade, no Egito, também já era conhecida a utilização do espelho, dentro das pirâmides, dentro de alguns templos, como fonte de energia. É exatamente o fogo filosófico, é aquele que emana do sol. Nada mais, nada menos, dos alquimistas também eram pessoas que procuravam, essencialmente, poderem reunir todas as capacidades e todos os recursos que estavam disponíveis. E então utilizavam a energia solar para processos de destilação, circulação, que é um processo que se faz no final, antes de atingir a quinta essência, e de calcinação também. E hoje ainda é um processo que é bastante comum e que há várias pessoas que utilizam, por exemplo, os fornos solares, exatamente, não só para fazer desidratação de plantas, mas depois para também integrarem aqui em diferentes fases da obra alquímica. Então, como há pouco citei, Hermes Trismegisto, na Tábua Esmeralda, dizia: é a verdade certa e sem nenhuma dúvida. Tudo o que está em baixo é como o que está em cima, e tudo o que está em cima é como o que está em baixo. Ou seja, na analogia da alquimia, no trabalho espargírico, há uma representação do cosmos no homem e na natureza.
E é esse trabalho, efetivamente, que cabe ao alquimista procurar. O trabalho da natureza, o trabalho de recuperar, de se reconectar à natureza, e cada vez é mais desafiante no dia-a-dia que nós vivemos. Ou seja, nós cada vez somos mais condicionados pelas tecnologias que supostamente foram criadas para nos libertar, e nós cada vez estamos mais reféns delas. Ou seja, nós cada vez contactamos menos com a natureza. Cada vez que vamos à natureza, é um contacto que nós temos com o nosso próprio eu interior. Basta que nós estejamos atentos a isso. E isso, ir à natureza, não conta pegar no telefone e estar o tempo todo agarrado ao telefone a fazer diretos para o Instagram, nem vídeos para o Facebook. O que interessa é exatamente desconectar tudo isso. Permitir, numa viagem de regresso à sua própria natureza. Essa viagem, essa alusão, não é uma ida ao Nigredo. É uma ida exatamente pelas 4 fases da obra. Convido-vos, um dia que tenham a oportunidade, a, por exemplo, passarem um dia inteiro na natureza. Desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Podem levar o telemóvel, podem levar os recursos que quiserem, mas estejam atentos aos sinais que a própria natureza vos dá e, essencialmente, sintam-nos no vosso corpo. Apontem se tiverem necessidade disso, porque, efetivamente, eles vão ser reflexos do dia-a-dia. Eu próprio já tive a oportunidade e o privilégio de ter feito 4 vezes o Caminho de Santiago, e é uma oportunidade única para quem já fez, ou para quem ainda não fez, de entrar exatamente numa viagem. Isto porquê? Porque é um género de um retiro a andar que nos permite, ao fim de 2 ou 3 dias, desconectar do nosso dia-a-dia, dos condicionamentos do relógio, dos condicionamentos dos horários de trabalho, e nós passamos a estar de acordo com aquilo que é o nosso ciclo circadiano. Ou seja, nós temos um relógio biológico, e esse relógio biológico muitas das vezes não é respeitado. Se nós estivermos mais atentos a esse relógio biológico, permite-nos que muitas das vezes, algumas das doenças que nós vamos tendo, aquelas doenças às vezes até modernas que surgem, que não são doenças, mas que as pessoas as aceitam como tal, que é o caso do stress, a ansiedade, etc. E elas não são doenças na verdade, elas tornam-se doenças pela crença que as pessoas têm relacionadas a elas. Se nós estivéssemos equilibrados ou tivéssemos ali com o pêndulo aferido, com o nosso ciclo circadiano, dificilmente haveria espaço para surgirem esse tipo de desafios. Então o homem, como representação do macrocosmos, ou seja, o macro e o microcosmos. Trabalho, e aqui entrando também num dos elementos, dos 4 elementos, que é a água. Trago-vos aqui uma iluminura muito curiosa, do Mutes Liber, quer dizer, livro mudo. É uma obra muito interessante e que foi essencialmente divulgada pelo discípulo do Fulcanelli, o Eugène Concilier, e que só tem uma pequena inscrição, praticamente 2. Tem uma no frontispício e depois tem esta inscrição que está aqui, que está noutra prancha, e que quer dizer: ora, lê, relê, trabalha e encontrarás. Ou seja, isto é o ritmo de trabalho da alquimia, é um trabalho de persistência, é um trabalho também de devoção, não especificamente para uma entidade superior, mas uma devoção ao seu próprio trabalho. Daí a questão do ora. E, essencialmente, um trabalho de muita persistência, de muita leitura, de muita consulta. Aquela imagem que vem aqui, não sei se tem muita percepção aqui por causa do quadro, mas ela está ladeada pelo Sol e pela Lua, não sei se conseguem ver deste lado, e tem aqui uma imagem, depois posso partilhar na página do evento, pelo menos para terem ideia. Ela é uma imagem em, supostamente é de noite, vêm algumas coisas aqui do céu, e depois vê-se aqui uns retângulos, uns quadrados, uns lençóis, devia ser. Isto é o processo de recolha do orvalho. O orvalho é um dos 4 elementos representados, como devem calcular, fundamentais no trabalho da alquimia e da espargíria, e o orvalho tem aqui uma indicação muito curiosa. É exatamente porque a recolha é feita entre... Conseguem perceber qual é o animal que aqui está? Carneiro e touro. Isto quer dizer que a recolha do orvalho deveria ser feita principalmente na lua entre os signos de carneiro e de touro. Só para ter uma pequena amostra como é que é simbólico o trabalho da alquimia. E aqui, mais uma vez, o homem e a mulher presentes, ou seja, o trabalho 2 a 2. Não é por acaso que o Nicolas Flamel fez questão de divulgar a importância que a mulher dele, a Perenelle,
teve na sua obra. Ele próprio, num dos certos do testamento dele, relata que se não fosse ela, ele não tinha conseguido atingir a transmutação, no caso dele, do mercúrio em prata. Que curiosamente foi agora celebrada esta semana, há 2 dias, porque foi atingido e foi publicado num jornal parisiense na época, no dia, tendo sido a operação feita no dia 17 de janeiro. Como a representação superior tem uma influência bastante grande na representação interior e inferior, o trabalho da alquimia é um trabalho que está muito associado às regências planetárias, àquilo que o próprio Paracelso lhe deu o nome de lei das signaturas. Então, os 7 dias da semana estão associados a 7 elementos. Hoje, sábado, dia de Saturno. Domingo, dia do Sol. Segunda-feira, dia da Lua. Terça-feira, dia de Marte. Quarta-feira, dia de Mercúrio. Quinta-feira, dia de Júpiter. Sexta-feira, dia de Vênus. E, por sua vez, novamente, sábado, dia de Saturno. Se nós olharmos com atenção, por exemplo, para outros países, como aqui ao lado, em Espanha, ainda tem lunes, miércoles, os portugueses cortaram exatamente essa sequência e deram-nos novos nomes, mas felizmente este conhecimento não se perdeu. Então, o que é que isto quer dizer da lei das signaturas? O Paracelso fez um trabalho muito curioso, que está publicado numa das suas obras do Herbário, que atribui a cada planta uma regência. Ou seja, cada um destes dias a planta tem uma associação a eles. E no trabalho da alquimia e no trabalho da espargíria, nós procuramos utilizar este princípio das regências planetárias exatamente para potenciar a ação das plantas. Por exemplo, hoje, dia de Saturno, há uma planta que é muito curiosa e até bastante comum, toda a gente conhece, que é a cavalinha, que é uma planta que está muito associada à energia de Saturno. Isto porquê? Saturno está muito associado também com aquilo que é velho. E normalmente as pessoas já têm alguma idade sofrem um bocadinho dos ossos, não é? Então, o Saturno, que influencia a cavalinha é extremamente rica em silício. E silício é algo que ajuda-nos também a dar estrutura. Isto é uma correlação muito simples e muito minimalista que merece ser aprofundada. Então, além dos planetas, os próprios planetas têm associação aos 4 elementos. Por exemplo, o Sol, peço desculpa de passar para este lado, o Sol está associado, como devem calcular, ao elemento fogo, e o metal que está associado é o Sol. As plantas que nós podemos encontrar com a regência do Sol, temos o Rosmarinus officinalis, que é o rosmaninho. Eu vou dizer em português para ser mais simples. Rosmaninho, o visco, a videira, o hipericão, a erva de São João, a calêndula ou a camomila. Há muitos outros. Eu trouxe só aqui alguns exemplos também para não estar a intensificar aqui. Segunda-feira está associado à energia da Lua. A energia da Lua, que é regida pelo elemento água, o metal que está associado a ela é a prata. Então temos plantas como uma planta que é fundamental e que muita gente toma, não a planta, mas um produto que é originário dela, que é as aspirinas, o ácido salicílico, que é exatamente extraído da casca do salgueiro, do Salix alba, a margarida, a Belis perennis, e as duas papoilas, a papoila normal e a papoila dormideira, que é conhecida por ser produzido ópio. Marte, terça-feira, está associada à energia do fogo, ao ferro. Tem plantas que estão muito associadas, por exemplo, à questão da parte circulatória. A cebola, o alho, o manjericão, o espinheiro alvar, as ortigas, a erva de São Roberto, as artemísias, neste caso a artemísia psinto, e muitas outras. Quarta-feira, Mercúrio, energia do ar. O elemento metálico, como devem calcular, teria que ser o Mercúrio. Então aí já temos muitas das plantas aromáticas que estão associadas a questões mais enzimáticas. As sálvias, a lavanda, os orégãos, a aveia e muitas outras. Quinta-feira, Júpiter, a energia do fogo, o elemento fogo presente, o estanho, e aí entram já outras plantas também muito interessantes, como é o caso da cidreira, do carvalho, do dente-leão, da figueira, da tília, do castanheiro ou do mirtilo. A Melissa officinalis, para vocês terem ideia, era considerada a panaceia. Panaceia quer dizer o pão dos deuses. E era considerada a panaceia pelo próprio Paracelso. O próprio Paracelso
dizia que bastava utilizar aquela planta e trabalhar com ela que curava todas as doenças. Sexta-feira, Vênus, energia do ar, o elemento cobre. Vamos encontrar plantas como o Galeoaparim, que é o humor do hortelão, que é uma planta muito curiosa, que se agarra às pessoas quando andam nos campos. O sabugueiro, a alteia, a groselha negra, o morango, a tanchagem ou o milfogo. E por fim Saturno, terra, o chumbo, um metal mais denso. Temos então a cavalinha, a cevada, o cânhamo e cannabis também, o azevinho, a beladona e a bolsa de pastor. Então, como é que funcionam as horas astrológicas? Assim, de uma forma muito simples, para também não estar a intensificar. A lei das signaturas, todos os dias existem horas atribuídas. Essas horas têm uma regência. Em alquimia, nós só trabalhamos com aquilo que se chama as horas solares. Ou seja, as horas estão compreendidas entre o nascer e o pôr do sol. E eu trouxe o exemplo de hoje. O dia de hoje, sábado, regido por Saturno, o dia começou exatamente às 7h49 e pôs-se há pouco às 17h42. Nesse intervalo existe um conjunto de horas astrológicas. Hoje, sábado, regido por Saturno, é o momento ideal para nós trabalharmos com plantas que têm a regência de Saturno. Então existem 2 momentos indicados para isso. É a primeira hora, e já vou explicar, não é a hora de 60 minutos, é a hora solar. Isto quer dizer que divide-se a duração do dia por 12 momentos e vai dar a duração da hora solar. Neste caso, anda perto dos 50, são 49 minutos e uns quantos segundos. Então, a primeira hora, para trabalharmos hoje com plantas de Saturno, seria entre as 7h49 e as 8h38 da manhã, e depois, mais tarde, na segunda hora de Saturno, entre as 13h35 e as 14h24. O que é que isto quer dizer? Nós podemos trabalhar noutras horas também, mas é a forma de nós estarmos mais conectados com a própria natureza da planta, com a sua regência e com a sua influência também astrológica. É uma forma de nós também potenciarmos o trabalho e darmos uma energia diferente do que uma mera preparação fitosática. Por fim, a medicina, e esta medicina, estamos a falar da medicina espargírica, que foi começada pelo Paracelso e que termina de uma ação mais visível com a criação da homeopatia pelo Samuel Hahnemann, que foi beber muito do Paracelso. Então, o Paracelso dizia-nos que a medicina fundamenta-se na natureza. A natureza é a medicina e somente naquela devem os homens buscá-la. A natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga do que ele e ela existe dentro e fora do homem. Por fim, pois a obra está convosco e em vós, de sorte que procurando em vós mesmos, onde ela está continuamente, vós estareis sempre, em qualquer parte que estiverdes, na terra ou no mar. E aqui tem uma das mais conhecidas imagens do que é o vitriol, que é uma imagem extremamente simbólica, o heptagrama, ou a estrela dos magos, que está muito associada também ao trabalho da alquimia, e com as 3 fases da obra alquímica, ânima, spiritus, corpus, e com mais algumas analogias aos animais que representam os 4 elementos. E com isso termina a palestra. Há um espaço para perguntas, obviamente. Quem quiser perguntas, observações, são bem-vindas. E obrigado pelo tempo que despenderam. Então, espaço aberto. Se alguém tiver alguma coisa a perguntar ou a dizer. Claro que sim. Eu uma vez vi algo na internet que era mesmo sobre a alquimia e falava da alquimia das plantas e também estavam lá a explicar algumas coisas que explicam aqui e falavam precisamente das partes do corpo, do espírito, e eu decidi
que eu estava interessada em começar a aprender alquimia, mas decidi precisamente não começar porque fiquei um pouco impressionada no aspecto de que eu vi um vídeo e eles trituravam assim uma planta, o corpo, e depois diziam que estavam a retirar a alma e o espírito, o corpo, e então eu associei aquilo como sendo mesmo a alma da planta ou o espírito e impressionou-me um pouco, mas é só um simbolismo, não tem nada a ver É um simbolismo que pode ser mais do que um simbolismo em si, mas a natureza existe para nos servir e como nós somos parte integrante dela e também existimos para servir a natureza. A questão é que o homem, em determinada altura, renegou a sua própria origem, a sua própria natureza. As plantas, elas aliam-se ao nosso trabalho e aliam-se de uma forma bastante visível. Quem já tem alguma prática, e estão aqui algumas pessoas que já trabalham há algum tempo com alquimia e com aspergíria, sabem que as plantas, no momento certo, disponibilizam-se para isso. Muitas das vezes são elas que nos chamam e não somos nós que vamos à procura delas. A questão é, o trabalho da separação é como uma purificação. O próprio Paracelso dizia que a aspergíria foi criada para dar um amadurecimento que a natureza não deu. Ou seja, as plantas muitas das vezes são precipitadas. Qual é a função de qualquer ser vivo na Terra? É dar continuidade à sua espécie. Ora, se as plantas são constantemente atingidas por questões climatéricas, questões ambientais, o seu objetivo é chegar desde a fase de germinação até à fase de frutificação e darem novamente semente e continuarem a espécie. E muitas das vezes não respeitam o ciclo que deveria ser pretendido. Então a aspergíria dá o tal amadurecimento que a natureza não teve capacidade de dar. Isso é algo que não é de agora, é algo que já é transversal. O homem em si, até com a criação da agricultura, influenciou e condicionou a energia das plantas. Trabalhar com plantas silvestres e trabalhar com plantas cultivadas são completamente diferentes. São perspectivas diferentes. Por isso, não estará a fazer propriamente mal uma planta se estiver a triturar. Foi essa a ideia que eu fiquei, que estava a fazer mal, a matá-la, a tirar-lhe a alma e o espírito. E... Há quem, antes de colher as plantas, peça a autorização. Pode ser uma boa forma de ter a concordância delas. Mais questões? Porquê que apenas usam as óleos solares? Por assim dizer, fogo alquímico? Também, mas não só. Há outro lado, não na alquimia. O Paracelso dizia que a alquimia rodeava-se de outras ciências, outras artes que não havia o termo de ciência na época, e entre elas a magia. E as criaturas da noite podiam influenciar o trabalho de aspergíria, ou alquimia. Mas há operações que são feitas de noite, como a recolha do orvalho, que tem que ser feita antes do raiar do dia, porque se apanhar a luz solar direta, a sua energia, acaba por se perder. Mais questões? Esta informação que há pouco nos mostrou sobre a semana, as plantas, vai estar disponível para não conseguir. No curso que eu dou, no Alquimia e Aspergíria Vegetal. E no livro que vai sair de breve. Mas existe essa informação na internet, não é... Até existem aplicações para o telemóvel com as horas astrológicas. Algumas alunas que eu tenho do ano passado gostavam de ter tido essa informação. Chama-se horas planetárias. Antes de eu os obrigar, entre aspas, a fazerem a mão. Mais questões? Porquê que a sociedade está tão desatenta a estas questões? Como? Porquê que a sociedade está tão desatenta? Acho que tem que fazer essa questão à sociedade e não a mim. No meu entendimento, tem a ver com falta de foco. O homem afastou-se da natureza. Não foi a natureza que se afastou do homem. Se nós regressarmos à natureza, dentro daquilo que é possível, então, eu tive a felicidade de nascer numa família ligada à natureza e ter-me sido sempre incutido desde pequeno o respeito pela natureza e o seu contacto. E isso permitiu-me até profissionalmente eu poder enverdar por essa área e não perder essa ligação. Existe um trabalho muito interessante que não tem diretamente a ver com esta área, mas tem a ver com o contacto com a natureza, que foi feito pelo governo japonês em 1982. Uma técnica que agora está muito em voga, que são os banhos de floresta, que é o Shirin-Yuko, que em Portugal já começaram a aparecer exatamente porque perceberam que grande parte das doenças que haviam
estavam efetivamente associadas aos hábitos sedentários e à falta de contacto com a natureza. Então convidam as pessoas, todos os dias, ou dentro das suas possibilidades, de fazerem essa reconexão com a natureza. Não sei se respondi dentro do possível. Não respondeu claramente. Mas acho que, no meu entendimento, acho que não lhe consigo dar uma resposta global, porque cada um de nós possivelmente terá uma visão diferente. Teremos poderes. Mas ainda assim, o homem tem todos os recursos dentro de si para procurar o que necessita. Por isso, Mas o homem é manipulável. é um poder de escolha, é uma decisão. Mas sim, mas concordo consigo. As massas são manipuladas, o homem só é manipulado se quiser. Mais questões? Então acho que damos por encerrados. Muito obrigado e uma boa noite a todos.